Então, sejam todos bem-vindos aí à nossa aula 3, né? A parte 2 da nossa aula 3. Nós já disponibilizamos a primeira parte em vídeo para vocês. E agora vamos olhar essa segunda parte, em que nós falaremos sobre oferta e equilíbrio de mercado. Tudo bem? Muito bem, gente. Vamos lá. Bom, o que a gente precisa entender hoje? O áudio tá bom, galera? Tá todo mundo me ouvindo? Deixa eu fazer uma pergunta importante. Está todo mundo vendo a apresentação hoje? Ufa, isso é bom. Porque eu estava vendo o vídeo da nossa última reunião, a gente demorou. Eu demorei só 10 minutos para ligar a apresentação no primeiro momento, discutindo um monte de coisa, achando que vocês estavam vendo tudo, nossa, as informações todas lá. Galera não estava vendo nada. Então vamos lá, pessoal. Quais são os objetivos da aula de hoje? Beleza, vamos só pegar a caneta aqui. Tchan, tchan, tchan. Muito bem. Então vamos lá. Nós precisamos entender o conceito de oferta e os seus fatores de influência. Também precisamos conceituar equilíbrio de mercado, tá? Hoje nós não vamos chegar a conversar sobre como que o mercado chega ao equilíbrio, ok? Mas nós vamos ver os conceitos de equilíbrio de mercado. Vamos aí na próxima aula, nós vamos falar do equilíbrio de mercado, como que esse mercado se regula e também falaremos sobre elasticidade, tá? Mas isso para a próxima aula. Vamos só lembrar, para quem já assistiu lá os vídeos que nós disponibilizamos para vocês da parte 1, na primeira parte da aula, nós analisamos exatamente o que é demanda. Muito bem, tá? E ela está relacionada ao desejo do consumidor em adquirir determinado bem ou serviço. Tudo bem? Então, toda vez que nós temos o desejo do consumidor, né, dentro das possibilidades de renda dele, o quanto ele deseja adquirir de determinado bem ou serviço, nós definimos isso como demanda. Tá ok? Muito bem. E aí, gente, de acordo com a característica dessa demanda, nós classificamos os bens. Tudo bem? De acordo com essa variação, né? E de acordo com os fatores de influência da demanda. Vocês podem me citar alguns aí, gente? Vamos lá, interação. Importantíssimo nessa parte da nossa aula síncrona. Alguém lembra de algum fator de influência dentro da demanda? Preço do produto. Muito bem, Juan. Preço do produto é um dos fatores assim mais impactantes. Me dê exemplo, gente. Como que é essa relação entre preço do produto e a demanda por aquele produto? Pode abrir o microfone, gente. Conversa aí comigo. Me dê um exemplo exatamente desse ponto para eu ver se vocês perceberam, se vocês conseguiram adquirir, se estão com dúvida nesses conceitos. Qual que é a relação entre preço do produto ou do bem, né, do bem ou do serviço e a relação da demanda? Juan, quanto menor o preço, mais disposto o cliente está em adquirir aquele produto. Muito bem. Mas fala para mim, qual que é a relação que a gente tem aqui? Galera, abre o microfone e fala para mim. Contribui conosco. Como que é essa relação preço do bem e da demanda? E aí nós temos a conhecida lei da demanda, né, em economia. Lembra, gente? Me dê um exemplo. Um de cada vez, por favor. Quanto maior é o preço do produto, menor é a demanda por ele. Quanto maior o preço de um produto, menor é a demanda por ele. Por exemplo, se a gente tem uma demanda estável, em equilíbrio,
E, de repente, há uma oferta, por exemplo, em que esse preço baixa. O que vai acontecer com essa demanda do produto? Né, gente? O que vai acontecer? Ah, o Felipe aqui falou. Vai aumentar, o Thiago também concorda com o Felipe. O Rafael falou também. Ela pode aumentar. Exatamente. E é exatamente essa a definição da lei da demanda. Então, há uma relação aqui, ó. Elas são inversamente. Elas têm uma relação inversa, né? Quanto menor o preço de um produto, de um bem, maior vai ser a demanda por aquele bem. Para todos os tipos de bem, ou existem tipos diferentes de bens com características, comportamentos diferentes? O Rafael falou, elas são diferentes, mas como elas são diferentes? Para que tipos de bens esse comportamento é diferente da relação do preço do bem com a demanda por aquele bem? Essa relação ela é válida para que tipo de bem? Vocês lembram? Ah, o Felipe falou, ó, existem bens substitutíveis. Muito bem. Essa relação aqui, gente, aí para falar do preço, ela é uma relação aqui de um bem normal. Tudo bem? Então, bens normais são aqueles que nós comumente encontramos no mercado. Nós temos os chamados bens inferiores, né? Lá nos slides, na aula, nós demos o exemplo, por exemplo, da carne de segunda. Então, toda vez que, aliás, aí é uma relação com relação de renda, não em relação a preço em si, né? Mas quando a renda sobe, nós temos uma queda na quantidade demandada da carne de segunda. Tá ok? Muito bem. Então, de acordo com o comportamento e com alguns fatores que influenciam a demanda, nós podemos classificar esses bens lá em inferior, normal ou um bem nulo ali, né? Por exemplo, arroz, trigo, alimentos básicos. Nós temos aí bens substitutíveis, bens complementares. E aí, vocês dão uma olhadinha lá e a gente, para relembrar aí toda essa questão da demanda. Nesse momento, nós vamos falar de oferta. Enquanto a demanda está relacionada ao comportamento de compradores, a oferta ela vai estar relacionada com o quê, gente? Né? Com o comportamento dos vendedores. Então, a nossa demanda ela está relacionada com quem? Com compradores, com os consumidores. A oferta, que é o que nós vamos estudar agora, ela está relacionada ao comportamento dos vendedores e fornecedores de bens e serviços. Tudo bem? Então, gente, definindo oferta, o que a gente vai ter aqui? A oferta, ela é a quantidade de determinado bem ou serviço que os produtores ou vendedores desejam vender em determinado período. Tá? Então, ó, lembra que não é a quantidade que eles efetivamente vendem. Tá? A oferta aqui, ela representa o quê? O desejo de venda. Tudo bem? Muito bem. Então, olha lá, ela representa um plano, uma intenção dos produtores ou vendedores e não a venda efetiva. Tá? Então, demanda relacionada ao desejo de você adquirir aquele bem, um comportamento dos consumidores, de compradores. A oferta está relacionada à quantidade de determinado bem ou serviço que os vendedores estão dispostos a entregar no mercado, estão dispostos a oferecer um plano ou uma intenção. Novamente, gente, vamos pensar aqui agora
De novo, voltamos lá ao nosso caso do sorvete. Só que agora nós vamos analisar o quê? O que acontece com a oferta. Então vamos lá. Em vez de nós sermos o cliente, aquele que vai adquirir esse sorvete, essa bola de sorvete, vai numa sorveteria, nós somos os vendedores. Vamos nos colocar aqui no papel de vendedores, produtores de sorvete, tá? O que vai acontecer quando o preço do sorvete passar de R$ 5 a bola para R$ 10 coetebs paribus? O que é coetebs paribus, gente? O que seria essa condição coetebs paribus? Muito bem, Juan. Nós consideramos, quando assumimos a hipótese de coetebs paribus, que tudo mais se mantém constante. Ou seja, o único fator de influência aqui é a questão da mudança do preço do bem. Tá? Galera, o que acontece aí, não na parte do consumidor? Porque pelo consumidor, se a gente tem uma subida de 5 para R$ 10 a bola, nós vamos inibir esse consumo. Né? Nós vamos fazer com que a demanda por esse bem caia. Mas o que vai acontecer aqui com a oferta? O que significa esse bem aqui, gente? Subir de 5 para 10. Efetivamente, essa subida aqui de valor, efetivamente traz o que para o vendedor? Mais renda. Mais lucro? Sim. O Thiago falou mais renda, o Juan perguntou se era mais lucro. Sim. Né? E com lucros maiores, o que a gente consegue fazer? A gente acaba estimulando que a pessoa produza mais. Né? Então, imagine o sorveteiro lá vendo que o preço subiu de 5 para R$ 10 do seu produto. Né? Nós vamos estimular, né? Nós temos aí um estímulo para que ele ofereça mais produtos dentro do mercado. Né? Então, aqui, nesse ponto, nós vamos ter o quê? Um aumento da nossa oferta. Né? Será que é só isso que a gente vai ocasionar? Esse aumento de oferta se dá apenas pelo aumento da produção daqueles players ou daquelas pessoas que já estão no mercado? O que será que acontece aqui quando há esse aumento? Gente? O que será que acontece? Quando nós estimulamos, né? Quando há um aumento do preço desse bem no mercado, nós temos um aumento da oferta, pode se dar pelo aumento da produção dos próprios vendedores que já atuam, ou o que vai acontecer aí com o tempo? Né? Vamos pensar assim. O seu José, vulgo Zé do sorvete, com os aumentos do preço do bem sorvete, ele é estimulado o quê? Na busca por lucros maiores, de acordo com o Juan, de acordo com o Thiago, né? Vai dar um rendimento maior. Ele é estimulado o quê? A aumentar a sua produção. Poxa, meu produto está indo bem, ele está vendendo bem, né? Então, vou colocar aí, aliás, ele está dando um retorno maior para o produto. Então, aqui nós vamos ter o quê? Um estímulo ao aumento da produção do seu Zé, lá do sorvete, da sorveteria. Muito bem. A dona Maria, que não era do ramo, né, não era desse ramo aqui de sorvetes, observando, né, o sucesso do seu Zé, observando os lucros que o seu Zé estava angariando, ela resolve então entrar no mercado de vendas de sorvete, observando que o negócio ficou mais atraente em relação à lucratividade. Então, esse aumento do preço, né, vai ocasionar o quê? O aumento da oferta dado por dois pontos fundamentais. O aumento da produção, né?
uma oferta maior dos próprios players, dos próprios vendedores de sorvete que já atuam no mercado, e aqui a entrada de novos players nesse mercado, né? Novos vendedores nesse mercado. Então, nós temos aqui uma subida, né? O aumento dos valores, né? Dos preços ocasionam aí um estímulo para o aumento da oferta deste bem dentro do mercado. E aí, gente, da mesma forma, eu pergunto para vocês, e se houvesse o contrário, né? Em vez de um aumento, nós tivéssemos uma queda no valor médio do preço do sorvete, né? Nós teríamos um movimento oposto, com desestímulo à produção do bem e entrada de novos vendedores, né? Então, caindo aqui, ó, a questão do bem, haverá uma pressão de mercado para que a oferta também caia. E, da mesma forma que nós temos aí, o Juan perguntou, professor, mas isso, o aumento da concorrência, deixa eu só ler aqui, o aumento da concorrência não levaria a uma queda nos preços posteriormente? Sim, mas lembra que nós estamos fazendo uma primeira análise, tá, Juan? Num primeiro momento, né, com a subida desse produto, né, desse bem, do preço desse bem, nós teremos o estímulo de um aumento de oferta, tanto com aumento de produção, né, do seu Zé, como a entrada de novos players. Isso, num primeiro momento, nós teríamos uma oferta maior desse bem dentro do mercado. Tá bom? Aí, o que vai acontecer posteriormente? Lembrando aqui, viu, Juan, qual que é a nossa premissa para estabelecimento dessa lei? Né? Nós estamos considerando um mercado de concorrência perfeita. O que é a concorrência perfeita? Alguém lembra? Nós temos o quê? Inúmeros vendedores, né? E esses inúmeros vendedores, eles não têm uma influência dentro do preço. Então, se o seu Zé decide só ele aumentar o valor do preço do sorvete, ele não vai ter um impacto no mercado de vendas de sorvete. O impacto, assim, grande dentro da venda de sorvetes. Então, aqui a concorrência não teria um impacto muito grande. Tá? Então, considerando que o nosso mercado de sorvete é um mercado de concorrência perfeita. Muitos players, pouca barreira de entrada para o mercado e também o poder de mercado é baixo, né? Não há poder de mercado, não há a influência desses players dentro aí do preço do bem como um todo no mercado. Tá? Então, se o seu Zé resolve lá aumentar o valor do sorvete dele, né, do preço do sorvete dele, não vai ter diferença. Aliás, um outro ponto importante aqui na concorrência perfeita é a questão de que os produtos não são diferentes entre si. Então, a qualidade dos produtos ela é homogênea. Tá? Então, não há diferenciação entre os produtos vendidos no mercado de concorrência perfeita. Então, nesse primeiro momento, tomando essa premissa, nós temos sim aumento do preço, aumento da oferta. É o que acontece contrário na demanda, né? Nós, quando aumentamos o valor, né, o preço de um bem, nós temos uma queda na demanda por aquele bem. Né? Na oferta, subiu o preço, sobe a oferta. Desceu o preço, desce-se a oferta, de acordo com esses estímulos ou desestímulos do mercado. E aí, como definimos lá uma lei de demanda, nós também temos aqui uma lei relacionada à oferta. O que é a lei da oferta? Né? Coetibus paribus, né? Ou seja, com tudo mais mantido constante, a quantidade ofertada de um bem, ela aumenta quando o seu preço aumenta e cai quando o preço tem uma redução. Então, vemos aqui, ó, né? R$1 por litro, nós temos aí com o valor, né, de R$1 por litro de gasolina, nós temos aí uma intenção, um plano de oferta no mercado de 500 milhões de litros, tá? Gente, considerando aqui
Um mercado de concorrência perfeita. Tudo bem? 1,20. Subiu o preço, estimula os vendedores a venderem mais, a ofertar. Aliás, venderem mais não. Estimula os vendedores a ofertar mais produtos no mercado, né? Ofertar mais desse bem no mercado. E aí nós vemos aí uma relação positiva entre preço e a quantidade do bem oferecida no mercado. Muito bem, essa é a chamada lei da oferta. Quadrinho resumo aqui, né? Aqui, S, gente, vem de supply, tá? Então, toda vez que a gente tiver um S, se vocês verem, estão lendo um livro lá traduzido e tem um S lá, vocês não sabem de onde vem, oferta em inglês é supply, tá? Então, que S é a quantidade ofertada daquele bem I. Subida de preços, nós temos um aumento aí na quantidade ofertada, né? O desejo, aliás, é o desejo de se ofertar mais daquele bem, daquele produto no mercado. Com a queda no preço, nós temos aí um desestímulo à oferta daquele bem no mercado. Temos, da mesma forma lá, a escala e curva de demanda, nós também temos escala e curva de oferta. Então temos aqui, ó, uma tabela que indica o preço do bem e a quantidade desejada, né? O plano de oferta daquele bem naquele preço. Então, se o sorvete não tem uma remuneração, não dá remuneração nenhuma, é zero, a quantidade desejada que os vendedores vão colocar, né, no mercado, vão ofertar no mercado é zero. Para 0,50 para 50 centavos, também não há estímulo para a venda do sorvete no mercado. R$1, opa, a quantidade ofertada é 1, e assim nós vamos ver uma relação aí positiva entre preço e o desejo de se ofertar esse produto no mercado. Muito bem. Nós podemos fazer um gráfico aí do preço e da quantidade ofertada e vamos ter aí a conhecida curva de oferta do nosso produto. Muito bem, gente. Então, só definindo, fazendo algumas definições, a escala de oferta é aquela tabela que mostra a relação entre o preço de um bem e a quantidade ofertada, e a curva de oferta é o gráfico da relação entre o preço de um bem e a quantidade ofertada, como nós acabamos de verificar. Muito bem. E aí, nós podemos fazer curvas de ofertas individuais. Então, temos aqui, ó, o nosso vendedor, o bem, vendedor de sorvete, e ele tem esse desejo aqui, ó, esse comportamento em relação à quantidade ofertada de sorvete que ele deseja colocar no mercado com relação ao preço desse bem no mercado. E aí nós temos o Jerry, tá? A sorveteria do bem e a sorveteria do Jerry. Temos aqui um aumento, né? O desejo, né? Da oferta do Jerry aí dentro do sorvete no mercado. Né? Juntando todas as ofertas individuais, essas curvas individuais, nós vamos ter aí a chamada curva de oferta do mercado, que nada mais é do que o somatório de todos os desejos de todos os vendedores que atuam naquele mercado. Muito bom. Vamos colocar aqui as variáveis. O que influencia dentro de oferta? Né? O que influencia o vendedor? Quais são os fatores que mais impactam a decisão, o desejo de um vendedor em oferecer o seu produto ou serviço nesse mercado, a quantidade a ser oferecida dentro do mercado? Então, a nossa função geral de oferta, né, quantidade ofertada aqui de um bem I, ela vai depender do que, gente? Né? Ela é função do preço do bem I, daquele bem I, num tempo T. Aqui, o preço dos fatores de insumos de produção M, tais como mão de obra, matéria-prima, para a produção daquele bem. Então, encarecer fatores de produção
nós vamos ter um impacto dentro do desejo de se ofertar esse produto, esse bem, dentro do mercado de trabalho, do mercado de bens e produtos e serviços. Nós temos aqui PN, que são os preços de outro N bens, né? Substitutos na produção. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo sobre isso. O T é um ponto muito importante, que é a tal da tecnologia, tá? E A são os fatores climáticos e ou ambientais. Esses são os fatores que mais influenciam o desejo de se ofertar um produto dentro do mercado. Muito bem. Pessoal, dúvidas até aqui? Ou tranquilo? Depois eu vou editar, tá, esse vídeo. Que esses momentos longos aí de espera, de resposta, né, não pode ir para o vídeo, tem que ser algo mais dinâmico. Mas, gente, dúvidas? Isabela falou, tá tranquilo. A Bianca falou, sem dúvidas ainda. Tá bom? Posso continuar, então? Beleza! Já está disponível, tá, Thiago? Eu fiz a atualização desses slides ontem, dentro do tópico da aula 3. Esses slides já estão completos, tá? Já tá todos eles assim. Eu substituí, acho que eu coloquei a segunda parte, tá? Eu sei que tem um arquivo lá que tá todo ele disponibilizado para vocês, tá? Tanto a parte 1 como a parte 2 dessa aula 3. Muito bem. Então vamos ver aí essa relação, vamos entender essa relação aí. O fator preço do bem. Como que é a relação entre o fator do preço do bem com relação à oferta desse bem no mercado, né? Nós temos aqui coeteris paribus, então estamos analisando apenas a variação da oferta, do preço desse bem na oferta. O resto se mantém constante, o preço dos outros bens, os fatores de produção não tem variação, a tecnologia não houve alteração, o ambiente é o mesmo, as condições climáticas são as mesmas. E aí, gente, eu pergunto para vocês, o que significa isso aqui, ó? Um delta Q, né? Uma variação da quantidade ofertada sobre a variação do preço desse bem ser maior que zero. Essa razão ser maior que zero. Qual que é o comportamento disso para nós? E aí, futuros engenheiros, é muito importante a gente entender essas relações matemáticas aí. O que significa esse valor ser maior que zero? Pessoal, o que significa essa razão ser maior que zero? Quando nós temos uma razão maior que zero? Que a produção ou a disponibilidade do produto aumentou, mas não estão comprando o que foi produzido a mais. Aqui, lembra, Juan, a gente está verificando a relação entre o preço do bem e a oferta. Né? O que significa essa razão ser positiva? Ser maior que zero? Alguém fez uma contribuição para a mensagem? Deixa eu ver. O Felipe Gonçalves, aumento de produção? Como assim? Professor, me dá um exemplo, Júlia. O aumento da oferta foi maior do que o aumento do preço? Aqui nós vamos ter uma razão maior que zero, tá? Mas mesmo, por exemplo, se o aumento da quantidade ofertada foi igual ao aumento do proporcional, foi igual o aumento do preço, essa razão vai dar 1, vai ser maior que zero. Tudo bem? Tem mais coisa aí, gente. O que a gente pode definir aqui para essa razão ser positiva? E aí, vou dar um exemplo bem prático para vocês. Significa que... Vai, fala, Juan. Significa que os dois aumentaram ou os dois diminuíram? Muito bem, Juan, exatamente isso. Então, ó, se a nossa variação da quantidade ofertada é positiva, significa o quê? Que nós tivemos um aumento na quantidade ofertada? Nós sabemos o quê? Que, pela lei da oferta, houve um aumento positivo no
preço. Há uma diferença no preço positiva. Mais com mais, mais. Nós temos aí a nossa razão positiva. Da mesma forma, se nós tivermos uma redução nos preços, nós vamos ter também uma queda na oferta. Menos com menos também vai dar mais. Esse sinal positivo aqui, ó, indica que os nossos dois fatores, né, as nossas variáveis, elas se relacionam de maneira positiva. Ou seja, quando uma sobe, a outra também sobe. Quando uma desce, a outra também desce. Aqui, razão. Por exemplo, se essa razão der 2, quer dizer que para cada um valor uma unidade de subida no preço, nós vamos ter 2 unidades de subida na quantidade ofertada. Tá? Então, quanto maior for essa razão, né, maior é o impacto do preço na quantidade ofertada. Tá? Quanto mais próximo de zero, menor é o impacto dessa variação de preço dentro da oferta. Tá? Mas se é sempre maior que zero, toda vez que o preço subir, a quantidade ofertada vai subir. Toda vez que o preço descer, a quantidade ofertada também vai descer. Ficou claro, gente? Muito bem. E aí nós podemos ver essa característica aqui no nosso gráfico. Olha lá. Ó. Quando um aumenta, o outro também vai aqui aumentar. Então, dado um preço, tem-se a quantidade máxima que o produtor estará disposto a oferecer. Então, desse gráfico, a gente consegue tirar 2 comportamentos. Né? Se a gente pega um preço, nós vamos saber exatamente... Aliás, vamos pegar aqui, ó, preço de 15. Nós sabemos que o desejo de oferta vai ser de 10. Vamos lá para o nosso caso sorvete. Nós vamos oferecer 10 sorvetes no mercado. Se o preço é 30, haverá o desejo, o plano de se ofertar 30 unidades de sorvete. Então, aqui, nós podemos, através da análise da curva de oferta, ver, dado um preço, estimar aí a quantidade que os produtores estão dispostos a oferecer. Ou, dada a quantidade, o preço mínimo que o produtor estará disposto a receber por essa quantidade. Então, nós temos essas 2 análises que nós podemos retirar aí de uma curva de oferta. Tá? Não há deslocamento da curva. Então, quando eu faço o preço de um bem, gente, se eu só estou alterando, coitebis paribus, lembra? Se eu só estou alterando o preço de um bem, essa curva aqui, ó, ela vai se manter igual. O que vai acontecer efetivamente quando eu mudo o preço do bem? Então, poderemos passar de uma situação aqui A, e aí passar aqui para uma situação B. Mas esse deslocamento ele vai se dar na curva. Nós não vamos ter o deslocamento da curva. Então, a nossa curva que está aqui, ela não vai se deslocar. Nós vamos ter apenas o quê? Eu estava aqui no ponto A, agora eu vou deslocar aqui para o ponto B com a alteração do preço. Então, o preço do bem não altera a curva de oferta. Tá? Nós não temos deslocamento da curva de oferta. Nós temos um deslocamento na curva de oferta, em cima da curva de oferta. Então, nós vamos andar em cima aqui, ó, da curva de oferta. Muito bem. Eu tinha feito a animação. Não tem problema aqui. Muito bem. Vamos tentar entender aqui, gente, a influência do fator, do preço dos fatores em insumos de produção. O que são os fatores em insumos de produção? Terra, matéria-prima, insumos, mão de obra, tudo isso são fatores de produção. Então, quando há um aumento no valor, no preço dos fatores em insumos de produção, o que vai acontecer com a nossa oferta? Então, pense aqui, gente. Se o fator de produção terra aumenta, ocorre o quê? A diminuição na oferta de café.
nós vamos ter o quê? Um desestímulo dos produtores de café com a queda no preço aí, com a queda da sua rentabilidade, dos lucros possíveis de se obter pela venda do café. Como ficou mais caro produzir café, nós tivemos aí um aumento do fator produção de terra, né? O aumento do preço, tá, gente? Aqui ficou dúbio, né? Mas aqui eu estou me relacionando ao preço, tá? Porque aqui, há um aumento do fator produção de terra, que seria eu ter mais terra, né? Sei lá, ir lá e arrendar mais terras, tá? Não é esse caso aqui, tá? O caso aqui é subir o preço. Vou até colocar aqui, para a gente lembrar aqui. Nós estamos falando aqui do preço. Tudo bem? Então, ficou mais caro produzir café? Eu vou desestimular a oferta desse café no mercado. Eu vou desestimular o desejo das pessoas produzirem café. Os vendedores de sorvete têm menor lucro quando, por exemplo, leite, açúcar, aromatizantes, a máquinas de fabricar sorvete ou salários sobem. Por que eles ficam desestimulados? Porque há uma baixa no lucro, há um aumento nos custos de produção daquele bem. Então, se não, lembra, coitebis paribus, o preço desse bem não sobe num primeiro momento, né? E aí, o que vai acontecer? O produtor, né, o vendedor vai ficar desestimulado em ofertar esse produto no mercado. Por quê? A rentabilidade dele vai ser menor. Tudo bem? Muito bom. Temos aqui, ó, a relação entre a quantidade ofertada e os nossos preços dos fatores de insumo. Então, subiu o preço dos fatores, né, de insumos de produção, nós vamos ter aí uma queda na demanda. E aí vocês perceberam aqui, ó, que essa nossa razão que era para preço do bem e quantidade ofertada era positiva, era maior que zero. Nesse caso aqui, ó, ela vai ser menor que zero. Por quê? Toda vez que eu tenho aqui um aumento nos custos, né, no preço dos fatores insumos de produção, vamos ter aqui uma redução na quantidade ofertada. Menos dividido por mais vai dar menos, vai dar um número negativo. Tá? E aqui, ó, quando nós temos aqui uma diminuição nos preços desses fatores e insumos de produção, nós vamos ter um estímulo na oferta, no desejo de se colocar esse produto no mercado. Então, vai estar positivo. Mais com menos, né? Mais dividido por menos, vai dar um valor negativo aí. Então, essa razão aqui sempre vai ser negativa. Enquanto um está subindo, o outro desce. Enquanto um desce, outro sobe. Tá? Então, a razão aqui fica inversa. Né? Isabela, sim, tá? Mas depende muito do... Por exemplo, se a gente passar para serviço. Existem alguns serviços, né, de filantropia, por exemplo, que eles não visam lucro. Tudo bem? E aí, eles vão estar atendendo uma demanda específica da população, da sociedade, mas não visando lucro nesse ponto. Seria um caso daí dos ofertadores, né, das pessoas que estão ofertando aquele bem ou serviço, não pensarem no lucro, tá? Mas quando a maior parte das análises que nós vamos fazer está relacionado com ganhos econômicos, tá? Com rentabilidade, com ganhos financeiros, mas sabemos que em outras determinadas ações, por exemplo, como quantificar o bem-estar da sociedade com as ações de uma ONG, por exemplo. É algo um pouquinho mais complexo de se fazer, tá? Mas existe aí uma área da economia só para estudar essa parte aí. Tudo bem? Existem economistas que têm toda essa filantropia aí por trás. Tá? Estudam o impacto de filantropia das ações dentro da sociedade. Tá?
Lembra que a gente falou de equidade e de eficiência, né? Lá nas nossas primeiras aulas. Equidade é um ponto importante aqui também, a ser alcançado, a ser buscado por uma sociedade harmônica, tá? Então, uma sociedade que, a longo prazo, seja uma sociedade sustentável. Porque senão a gente vai ter um distanciamento entre ricos e pobres aí muito grande. Nós vamos ter uma diferença social, né, muito grande. Então, a gente tem que aí pensar também nesse ponto. Tudo bem? Mas não é só lucro. Como a gente pode ver aqui, as nossas análises estão baseadas aí em lucro, até porque vocês estão estudando para atuar dentro da indústria, atuar aí na sua empresa como autônomos, né, como aí empreendedores, né, criar o seu próprio negócio, né, criar a sua demanda pelo seu serviço, tá? Então, todos esses pontos são importantes, né? O lucro, mesmo dentro de uma empresa filantrópica, é necessário que ela se pague pelo menos os custos. Pague-se pelo menos os custos de operação dessa empresa, porque senão, no longo prazo, ela acaba falindo, tá? Ela não se mantém. Então, mesmo os casos de filantropia, essa análise econômica, ela é importantíssima de ser realizada. Muito bem. Fui claro? Dúvidas? Mais algum ponto que vocês queiram colocar? Isabela, fui claro? Entendeu? Beleza. Bora prosseguir, gente. Então temos aqui, ó. Aí, gente, no preço do bem, nós não tínhamos o deslocamento da curva. Agora, com a questão dos preços, fatores de insumos, vamos aí ter esse deslocamento. Então, passamos aqui, né? Nós temos aqui um aumento do fator terra. Vou colocar aqui o meu pointer. Muito bem. Temos aqui, ó, um aumento, supondo um aumento do preço da terra, uma subida aí desse fator de produção, causa um deslocamento para a esquerda da curva de oferta. O que seria esse deslocamento para a esquerda? Aumento ou diminuição da oferta, do desejo de se ofertar esse produto no mercado? Então, deslocamento para a esquerda. Inicialmente, a nossa curva estava aqui. Houve uma subida no fator de preços. Houve um deslocamento aqui da curva para a esquerda. O que vai acontecer, gente? Diminuição da oferta. Muito bem, Tiago. Tá? Tiago fez a contribuição. Haverá uma diminuição da oferta daquele bem. Muito bem. Preço dos bens substitutos de produção, gente. Então, para a gente entender aqui esse fator de influência dentro da quantidade ofertada, vou colocar vocês aqui, donos de uma fazenda. Um agricultor aí, ele tem o fator terra escasso, ou seja, ele tem uma área delimitada ali que ele pode plantar. Ele não tem essa possibilidade do quê? Do aumento dessa terra, coitebis paribus, lembra? Tudo mais se mantém constante. Ele pode optar aí para produzir nessa terra arroz ou cana-de-açúcar. Então, você tem um recurso limitado aí, que é o fator terra. Dentro dessa terra, você tem que decidir entre plantar arroz ou cana-de-açúcar. Neste caso, os bens são bens substitutos na produção. Porque para produzir um, eu tenho que deixar de produzir o outro. Né? A gente tem aí uma espécie de trade-off. Tudo bem? O que vai acontecer, gente, quando o preço, por exemplo, da cana-de-açúcar sobe? Qual que vai ser o impacto da gente para esse agricultor? Né? O que vai influenciar esse agricultor quando houver aí um aumento no preço da cana-de-açúcar? Fala para mim, gente. O que será que vai acontecer? Aliás, com a cana-de-açúcar nós sabemos, ele vai ter um desejo maior de se fazer a oferta desse bem no mercado, ele vai aumentar a produção de cana-de-açúcar. Consequentemente, o que vai acontecer com o bem arroz? Quando sobe o preço da cana-de-açúcar?
Um de cada vez? O Tiago falou para nós que ele vai diminuir. Exatamente isso. Né? A Isabela também falou que vai abaixar. Sim, né? O desejo que esse produtor tem de se ofertar esse produto no mercado, né, o arroz, vai ser menor, porque há um estímulo da produção de um bem substituto de produção, que é a cana-de-açúcar. Então, em vez de ele plantar arroz, ele vai querer plantar a cana, que vai dar uma lucratividade maior para ele. Né? Ele vai aproveitar melhor o bem escasso dele, chamado terra. Né? Então, como que vai ser o comportamento na curva de oferta? Olha lá. Como arroz e açúcar dividem os mesmos fatores de produção, eles são conhecidos como bens substitutos de produção. Tudo bem? E aí, vamos supor que há um aumento do preço da cana-de-açúcar. Vamos aí estimular, né, que o bem substituto de produção, no caso o arroz, tenha uma diminuição, né? A oferta seja menor, né? O desejo de se ofertar esse produto dentro do mercado é menor. Gente, baixou a oferta, o deslocamento vai acontecer para onde? Para esquerda. Certo? Muito bem. Então aí, com o aumento do preço da cana-de-açúcar, né, diminui-se a produção de arroz para se produzir mais cana-de-açúcar. E, consequentemente, há uma queda na oferta aí do arroz no mercado. Muito bem. Então, preço de bens substitutos, quando um sobe, nós desestimulamos, nós fazemos com que a oferta daquele bem substituto desça. Subiu o preço da cana-de-açúcar, nós temos uma oferta menor de arroz no mercado. É o que nós chamamos de bens substitutos de produção. Dentro da indústria, gente, o que nós poderíamos aí tomar como bens substitutos na produção? O que será que são bens substitutos de produção aí? Se você produz na sua fábrica, você tem uma planta fabril, 2 produtos, por exemplo, uma marcenaria, né? Você tem aí uma indústria de madeiras, que você pode fazer. Você tem equipamentos em serra, tem tupia, tem furadeira, tem os inúmeros, né, equipamentos ali. Se você coloca esses equipamentos para produzir cadeira, você não vai conseguir produzir mesa. Podemos aí botar aí uma relação, estabelecer uma relação, que eles são bens substitutos de produção. Tá? Então, fica aí o exemplo para vocês. Trouxe uma reportagem aqui do dia 4 de junho de 2020. Hoje estamos gravando aí dia 20 de junho, bem recente para vocês, tá? Eu queria que vocês fizessem uma análise comigo. Ó. Agronegócio aumenta a adesão por inovação e novas tecnologias na era da transformação digital. O mundo agrícola e o mundo industrial não são duas economias separadas. E o relacionamento não é meramente de compra e venda. Pelo contrário, eles estão tão interligados e inseparavelmente unidos que é preciso pensar neles em conjunto para que haja algum suporte sólido sobre um ou outro. Tá? É uma afirmação do Davis e Goldberg, lá da Universidade de Harvard, em 1957. Acessem depois, tá, gente? Se vocês quiserem conhecer, entender um pouquinho da questão, acessar essa reportagem aqui pelo link, que está aqui embaixo, tá? No material de vocês, disponível para vocês aí. E eu pergunto para vocês, olhando essa reportagem, vocês conseguem estimar para mim qual é o impacto do fator tecnologia dentro da oferta de um produto? Qual que seria a relação entre tecnologia e oferta do produto? Produzir mais. Muito bem. Isabel, partindo do ponto que há produção maior na inserção de tecnologias, tá?
Imagine que a minha curva de oferta inicial estava aqui. Vamos para a esquerda ou vamos para a direita? Muito bem. Juan, parabéns. É isso mesmo. Quanto maior a oferta, tá? Mais tecnologia, maior a oferta, né? Maior o desejo de se colocar isso no mercado. Muito bem. Mas essa curva vai para a esquerda ou vai para a direita? Essa curva de oferta vai ter um deslocamento aqui para a esquerda ou um deslocamento aqui para a direita? Muito bem. Felipe fez aqui. Felipe, Isabela, Thiago, para a direita? Para a direita. Exatamente, gente. Vocês acertaram. Nós vamos ter aumento da oferta. O deslocamento vai acontecer para a direita. Gente, entendam bem essas relações, porque hoje nós não vamos chegar a entender como que o mercado chega no equilíbrio, tá? Mas, de acordo com a mudança de fatores. Nós vamos ver isso na aula 4, tá? Mas eu preciso muito que vocês tenham em mente para onde que a minha curva de oferta, né, e de demanda também, né, de acordo com outros fatores, vai se deslocar. É para a esquerda ou para a direita? Então, façam esse exercício mental que é muito importante. Tudo bem? Vocês já acertaram, então, com o uso de tecnologias, nós temos uma produtividade maior. Aqui, ó, trouxe uma outra notícia para vocês, né? O NB cria biofertilizante que aumenta a produtividade. Então, dada a utilização dessa tecnologia, né, é uma substância que enriquece alimentos e diminui a necessidade de agrotóxicos, baixamos custos de produção, o desejo de se ofertar esse produto no mercado aumenta, né? Então, a quantidade de produtos que nós vamos colocar no mercado aí aumenta. Tá? Essa aqui é uma notícia aqui da Agência Brasil. Quem quiser saber, dá uma corridinha lá. Eu achei interessante essa produção aqui. Muito bem. Bom, o que a tecnologia influencia? Né? Ela pode baixar os custos de produção e aumentar a capacidade dos recursos produtivos. Ou seja, nós vamos aumentar a eficiência dos recursos produtivos. Né? Com a mesma quantidade, nós vamos produzir mais. Olha que coisa legal. E aí nós temos o quê? Desloca a curva de oferta para a esquerda. Mentira, né? Esse daqui é um deslocamento para a direita. Muito bem. Deixa eu só corrigir isso aqui. Tá errado isso aqui. Depois corrijam lá, tá, gente? Essa curva aqui não se desloca para a esquerda. Tudo bem? Com o uso da tecnologia, nós vamos ter um deslocamento aí para a direita da nossa curva de oferta. Aqui, ó. Tudo bem? Então, essa curva aqui se movimentou um pouco para a direita. Situação S0, demanda, oferta inicial. S1, uma oferta depois de uma mudança aí de algum fator. Certo? Muito bem. E os fatores climáticos e ambientais? Qual que vai ser o impacto disso aí no mercado? Né? Uma mudança favorável ou desfavorável, ela vai ter qual tipo de impacto? Né? Vamos analisar aqui, ó. Com uma mudança favorável no clima, poxa vida, fomos plantar feijão e tudo deu certo, choveu na hora certa, a temperatura foi favorável. O que vai acontecer? Nós vamos aumentar a produtividade, a produtividade daquele fator terra, por exemplo. E aí nós vamos ter o quê? Um aumento no desejo de oferta desse produto no mercado. E aí nós temos o quê? Um deslocamento aqui da curva de oferta para a direita. Com mudanças desfavoráveis no clima, por exemplo, houve uma grande geada, nós vamos ter um recuo no desejo de ofertar esse produto. Por quê? Houve uma dificuldade maior na produção daquele bem. Né? E aí nós vamos ter aí um deslocamento para a esquerda. Gente, sempre, essas análises são bem simplistas, né? Porque a longo prazo, o mercado vai se adequando. Então, nós vamos ver aí depois o equilíbrio de mercado e como que as coisas vão acontecendo. Então, num primeiro momento, vai acontecer essas coisas que nós colocamos aqui, com alteração desses fatores de impacto dentro da oferta. Tá? Num primeiro
momento. Depois haverá a busca pelo equilíbrio do mercado, que nós vamos aí analisar no finalzinho dessa aula e aí também na próxima aula. Olha que notícia legal, gente. O alface. Preço reage nas roças paulistas com oferta mais controlada. Alguém pode me falar aí e me dar uma hipótese por que o preço reage nas roças paulistas? Então, houve a subida no preço do alface no mercado. Por quê? Qual seria uma hipótese que a gente poderia levantar aí? Vamos lá, a gente já viu todos os fatores aí de influência. Por que pode ter subido esse preço do alface lá na roça? Dificuldade no cultivo, clima desfavorável para o plantio, uma hipótese, tá? Não vamos analisar só Coiteles paribus. O que mais? Quais outros fatores poderiam estar influenciando aqui? Praga, sim. Exatamente isso. Isso fez, tá? Mas tudo isso, pragas, mudanças favoráveis. Aqui o Rafael colocou um ponto importante. Poucos produtores de alface, né? Dada a dificuldade, a gente poderia analisar, por exemplo, que o preço da alface em um ano, né? Em uma temporada de produção de alface, que eu não tenho a mínima ideia de como são os ciclos de produção de alface, né? Mas vamos pensar que num ciclo, né? O preço do mercado foi baixo, desestimulou, né, os agricultores a plantarem alface, e aí num próximo ciclo houve uma oferta menor desse bem alface no mercado. Nós desestimulamos o desejo desses produtores de ofertar no mercado. Deixa eu só ver as últimas contribuições que foram feitas aqui. O Juan falou, alta demanda por outro produto plantado pelos mesmos agricultores. Sim, pode ser também o aumento do preço de bens concorrentes de produção, né? Concorrente de produção não, bens substitutos de produção. Então, por exemplo, o preço da chicória aumentou, né? Num ciclo, fez com que o produtor, em vez de produzir alface, produzisse mais chicória, né? Pouca procura não é um produto que se armazena, né? Aqui é um ponto fundamental, muito bem, Isabela. Alface é um produto extremamente perecível, né? Não dá para estocar. Então, tem que plantar. Quando você colhe, você já tem que fazer a venda. Uma característica de alface. Então, pense que num ciclo, tudo isso aconteceu, tá? Houve uma oferta, mas esse é o ponto importante para vocês entenderem. Tudo o que vocês falaram trouxe a oferta para baixo, tá? O que fez o quê? Com que os preços subissem, tá? É exatamente isso que a reportagem traz para nós. Olha que legal. Ih, vocês estão ficando craque aí, gente. Muito bem. Quer dizer que vocês estão entendendo aí a nossa aula de hoje, tá? Então, ó, por que aconteceu essa diminuição do preço? Houve uma diminuição da oferta de alface no mercado. Tá aqui, ó, no título. Ó. Oferta mais controlada. O que é isso? Menor oferta no mercado. Tá? Aqui, ó, não compre alface, que eu peguei essa notícia fresquinha aqui ontem para vocês. Tá? Olha que legal, gente. Essa mudança se deu por causa da oferta mais controlada, né? Redução do plantio, disseminação de doenças como murchadeira e milde, e clima pouco, né, com pouco sol também desfavoreceu a produção, atrasando o ciclo da cultura. Ou seja, as perdas estão mais controladas. Nós tivemos uma diminuição da produção desse bem, uma oferta menor no mercado, isso fez com que o preço desse bem no mercado subisse. Todo mundo conseguiu me acompanhar nessa análise? Nesse ponto? Muito bem. Gente, eu tenho aí mais 3, 4 slides para botar. Posso continuar aqui? Passar aí 5, 10 minutinhos do nosso tempo? E encerramos nosso tempo agora? Beleza. Então, vou colocar aqui. Quem precisar sair, sem problema, tá, gente? Estou gravando essa nossa reunião
Depois eu vou disponibilizar ela para vocês no YouTube, ó, ok? Muito bem. Gente, outros fatores de influência, por exemplo, a expectativa de futuro é algo que também pode influenciar aí a questão da oferta, né, do desejo de se ofertar determinado bem ou serviço no mercado, e aí também o número de vendedores, como o Rafael tinha falado lá, vai que o número de vendedores de alface aí diminuiu com o passar do tempo, né? Menor número de vendedores, menor oferta no mercado, maior é a tendência do preço subir. Muito bem. Trouxe aqui uma notícia para a gente ver o impacto dessa expectativa do futuro, né? A corrida do álcool em gel, como o produto foi da escassez ao excesso. Tudo bem? E aí, gente, aqui, ó. Estrela contra o coronavírus, álcool em gel sofreu escassez no início da pandemia, aí ligado a um fator externo, né? A um choque, né? Que nós tivemos, né? Choque é exatamente esse fenômeno não previsto. Nós tivemos um choque, que foi o aparecimento dessa doença, e a demanda por gel foi muito alta, o que fez com que a oferta não suprisse a demanda. O que isso ocasionou, gente, para o nosso produto? Para o gel, para o álcool em gel. Ó, a oferta subiu de uma hora para outra. Aliás, desculpa, a demanda subiu de uma hora para outra. A oferta se manteve estável. Primeiro ponto, por que a oferta se manteve estável? Alguém sabe? Lá em março, de repente, todo mundo queria comprar álcool gel. Choque. Coronavírus. Muito bem. Por que não houve aumento da produção em março? Na primeira semana de março, na segunda semana de março? Poucos produtores e provavelmente esses poucos produtores... olha aqui, o Juan trouxe um ponto muito importante aqui. Deixa eu só ler os nomes certinhos aqui. O Rafael Lacerda falou certo aqui, poucos produtores. O Juan fez uma contribuição sim, porque também é demorado se implementar o equipamento para produzir. Então, com poucos produtores trabalhando na maior eficiência, né, do maquinário deles, para você passar de um dia para o outro a produzir muito mais, você precisa investir em maquinário, em contratar gente. Então não é de um dia para o outro. Demora um tempo para acontecer. Mas foi o que aconteceu aqui. Olha que legal, gente. Nós passamos aí da escassez desse produto para o quê? Para um excesso desse produto. Porque o mercado depois entrou em equilíbrio, que nós vamos ver daqui a pouco essa questão aí. Certo? Mas para a gente ver aqui, ó, que a expectativa de futuro também influencia o desejo de se ofertar determinado bem aí. Num futuro próximo, há expectativa da gente encerrar o problema do coronavírus? Né? E, efetivamente, encerrar o problema do coronavírus aí só quando sair uma vacina. Algo que vai acontecer aí entre, se tudo der certo, dois anos. Né? Estimativa aí para a saída de uma vacina efetiva. Né? Então, a gente vai consumir álcool gel e na minha opinião, álcool gel vai ser uma necessidade que nós vamos prolongar aí com o tempo, né? A expectativa do quê? Do consumo alto de álcool gel, mesmo depois de alguns meses, a partir de agora. Então, se você é um empresário que está procurando, né, um ponto aí de investimento, ou a sua indústria que produzia, sei lá, um outro produto, que você pode transformar numa produção de álcool gel, te estimula aí a você entrar no mercado de álcool gel de acordo com essa expectativa de futuro. Certo? Muito bem, gente. Ponto. Eu queria saber de vocês agora, pessoal. Analisar essa notícia comigo. Anvisa simplifica a autorização de produtos para higiene. Professor, você está ficando louco. O que isso tem a ver com oferta? Né? Regulamento estabelece condições extraordinárias e temporárias para que as empresas fabriquem itens como álcool gel sem autorização prévia, tá? Confira abaixo quais preparações oficiais estão extraordinariamente e temporariamente permitidas para as empresas fabricantes de medicamento. Então, álcool etílico 70%, álcool etílico glicerinado, que
um outro tipo de produto, 80%, álcool gel, isopropílico glicerinado, digliconato de cloroxidina. Eu acho que, se não me engano, é um desinfetante isso aqui também. Por quê? De acordo com o que nós estudamos aqui. Quem poderia explicar, do ponto de vista de demanda e oferta, por que está acontecendo isso aqui? Ó? Simplificação da autorização para a produção de produtos de higiene. Vamos lá. Contribuições. Felipe Gonçalves diz, menos burocracia, facilita a entrada de empresas no mercado e gera mais competitividade e diminuição no preço. Ponto. Desespero. A Isabela colocou desespero. Por que desespero? Eu quero justificativos aí, né? O Tiago Augusto falou necessidade, né? O Juan falou, quanto menor a burocracia, maior a oferta, menor são as barreiras de entrada aqui, né? Para essas empresas. A Isabela aí colocou para maior disponibilidade de produtos. Houve um boom de demanda muito grande, né? Essa burocracia se arrasta por muito tempo, prejudica o quê? O oferecimento desses produtos no mercado. Então, nós vamos pressionar o quê? Esses preços para cima. Porque a demanda está subindo, a oferta não consegue subir por causa de burocracias, de leis, né? Que impedem que essas empresas, né, se legalizem para a produção desses produtos. Porque se você faz um produto de higiene, é importante você se cadastrar, você tem que ter autorização da Anvisa para fazer a fabricação e oferta desses produtos no mercado, tá? E aí, essa simplificação, ela se dá ao fato do quê? Coronavírus, aumento da demanda por esses produtos, aí seria um ponto daí da gente segurar os preços, né? Ou conseguir ofertar mais e de forma mais rápida esse produto no mercado. Beleza? Pegamos aí, gente? Por que isso da economia é tão importante aí? Para a gente entender todos esses pontos, entender, interpretar essas notícias. Muito bem. Vamos ver agora quem consegue aqui me colocar esse ponto específico aqui, ó. Baixa oferta de leite gera disputa na indústria e aumento dos preços lácteos. Olha que legal. Segundo o CPEA, alta acumulada na indústria foi de 15,4% para o leite longa-vida e 16% para o queijo mussarela. Gente, a baixa oferta de leite pressiona os preços para cima. Alguém me diz por quê? Que conceitos que nós estudamos hoje que possam justificar aqui? Então, com a baixa da oferta, há uma subida, a baixa de oferta de leite há uma subida no preço desse produto no mercado. Por quê? O que nós estudamos hoje que pode justificar exatamente esse fato, esse ponto? Diminuição do consumo de leite? Será que aqui o consumo se alterou, Thiago? A gente falou aqui da questão de oferta. A oferta baixou. O que aumenta-se a demanda para menos empresas? Aqui a gente não está falando de aumento de demanda, tá, gente? Para a rentabilidade não ser prejudicada, as empresas vão pegar mais para adquirir matéria-prima? Vão pagar mais para adquirir matéria-prima? Sim, tá? Mas, gente, é bem mais simples que vocês estão achando. O que justifica isso daqui? A tal da lei da oferta. A gente acabou de estudar, né? A baixa oferta pressiona esses preços para cima. Nós tínhamos visto, primeiramente, né, que o preço influencia na oferta. Mas também pode acontecer o contrário, né? A oferta influenciar dentro desse preço. Tudo bem? O que justifica? Né? Se eu perguntar assim, por que acontece isso? Vocês podem justificar para mim de acordo com a lei da oferta. Quanto menos produto, com a mesma demanda de mercado, tá? Aqui a demanda não se alterou, a demanda por leite continua a mesma, coiterbis paribus, né? Aí aconteceu o quê? Um aumento na
um aumento no valor do produto, né? Ou, aliás, um aumento no valor do preço do leite. Por quê? Os empresários querem manter a sua rentabilidade aí. Foi o que a Isabela falou para nós aí, em algum ponto aqui dos comentários dela. Muito bem. Deu para entender, gente? Segundo ponto. O que acontece com a oferta de queijo Coitebs paribus? Ou seja, aumentou só o valor do leite Coitebs paribus. Não mudou mais nada. O que acontece com a oferta do queijo? E quem pode me explicar por quê? O que será que acontece, gente? Subiu o preço do leite, o que acontece com o preço do queijo? E por quê? Sobe. Muito bem. Sobe por quê? Sobe a oferta? O que sobe? Ó, subiu o preço do leite. Eu quero saber o que acontece com a oferta de queijo no mercado. Murilo? Murilo? Quer fazer alguma contribuição? Oi. Oi. Quer fazer uma contribuição? Olha lá. Ah, perdão, professor. Eu abri o microfone sem querer aqui. Desculpa mesmo. Não dá. Desculpa. Eu quero que alguém participe comigo. Ó. Subiu o preço do leite. O que acontece com a oferta de queijo? Oferta. Não quero saber. O preço do queijo não se altera, gente. Coitebs paribus. Ó. Tudo mais se mantém constante. Só subiu o preço do leite. Deixa eu ver as contribuições de vocês aqui. Sobe ao derivado do leite o preço. Ah, tá. O preço aumenta, mas pois o lucro diminui. O custo de produção é mais alto. Tá? Baixa a oferta. A oferta de queijo diminui porque a empresa quer manter os lucros. Muito bem. Exatamente isso. Gente, Coitebs paribus. Num segundo momento, pode ser que o preço do queijo suba, porque os custos de produção subiram, para se manter a rentabilidade. Mas, com tudo mais se mantendo constante, quando sobe o preço do leite, a oferta do queijo desce. Nós desestimulamos a produção de queijo no mercado. Nós desestimulamos a intenção da oferta de queijo no mercado. Tudo bem? Então, esse é o ponto. Baixou a oferta de queijo, nós vamos daí depois, posteriormente, ter uma pressão para que o valor desse queijo, desse bem, aumente com o passar do tempo. Mas isso a posteriori. A priori, né? Primeiramente, nós vamos ter o quê? A priori, né? A priori, depois, ó, vou cortar aqui no editor de vídeo, né? A priori, nós vamos ter o quê? Uma diminuição na oferta de queijo no mercado. Muito bem. Gente, tudo isso é bem complexo da gente estudar, né? Porque há uma relação entre demanda e oferta. A gente não pode analisar só demanda e oferta para ver o que vai acontecer, né? Nós simplificamos da maneira mais possível, né? Para a gente tentar entender. Simplificamos o fenômeno para a gente tentar entender o impacto de cada fator, tanto em demanda como em oferta. Mas nós sempre temos que fazer o quê? A análise das duas juntas. Dessas duas forças, que elas agem simultaneamente. Tudo bem? Então, gente, ó, colocando aqui na curva, né? Tanto a curva de demanda como a curva de oferta, a gente vai ter esse gráfico aqui, ó. Tudo bem? Pergunto para vocês, gente, o que representaria esse ponto aqui, ó? Que ponto é esse? Da intersecção da curva de oferta com a curva de demanda. Estela? Não sei, professor. Eu estava pensando em questão do ponto de equilíbrio, o ponto perfeito em questão de preço e todas essas coisas. Não sei explicar direito. Mas seria o equilíbrio. Mas é exatamente esse ponto. Esse ponto é exatamente isso que você está falando. É o tal do ponto de equilíbrio. É o ponto em que tanto vendedores como compradores se sentem satisfeitos com preço e quantidade.
ofertada e demandada. Tudo bem? Então, a intersecção dessas duas curvas é o que nós conhecemos como ponto de equilíbrio. Ficou claro para todo mundo? Vamos lá? Juan fez uma perguntinha aqui, deixa eu ver sim. Ponto de equilíbrio, tá? O Felipe falou a perfeição, kkkk. Muito bem. A Paula falou ponto de equilíbrio. Muito bem, Paulo. O Thiago Augusto também, equilíbrio. Juan perguntou, então nesse ponto é o que acontece mais vendas? O que acontece mais vendas? Quanto mais para a direita a gente tem aqui de oferta, maior seria a venda, né? Nesse ponto, há um equilíbrio nas vendas e nas compras. Ou seja, o desejo de compradores e vendedores ficam satisfeitos, tá? Se a gente está, por exemplo, trabalhando aqui, ó, a gente vai ver daqui a pouco, tá, Juan? Aí você me pergunta de novo se você não entendeu, por favor. Eu vou ver daqui a pouco quando o preço do mercado está acima do ponto de equilíbrio e abaixo do ponto de equilíbrio. O que acontece, tá? Aí a gente vai tentar entender um pouquinho sobre essa questão aí, certo? Muito bem. Gente, então o equilíbrio de mercado é uma situação na qual o preço atingiu o nível em que a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada, que é exatamente esse ponto aqui, chamado de equilíbrio. Temos dois pontos importantes aqui, duas definições importantes, chamados de preço de equilíbrio. Então, o preço daquele bem ou serviço no equilíbrio é o preço de equilíbrio, e a quantidade é chamada de quantidade de equilíbrio. Muito bem. Olha lá, gente, me ajuda aqui, ó. O que vai acontecer quando as quantidades ofertadas e demandadas são diferentes? E aí, ó, nesse primeiro ponto, ó, a quantidade ofertada, ela é maior que a quantidade demandada. Tudo bem? Haverá estoques de produtos, o preço de mercado estará acima do preço de equilíbrio. Então, estou vendo aqui, gente, ó, se a quantidade ofertada, daqui ó, o QS, ela é maior que a quantidade demandada, eu estou produzindo, não estou vendendo tudo, eu vou ter que ter um estoque desse produto. Eu vou estocar esse produto. Não vai ter venda, não vai ter fluxo. Né? Então, vai haver um estoque desse produto lá com os produtores. Certo? O que acontece? Quando vai acontecer essa situação? Quando o nosso preço de mercado, ele estiver o quê? Acima do nosso preço de equilíbrio. Peço desculpa aqui dessa letra horrorosa que eu coloquei aqui para vocês. Mas lembrando que o nosso preço de equilíbrio está aqui, ó, na intersecção das duas curvas. Estão percebendo, ó, que o preço de mercado está superior ao preço de equilíbrio. O que vai acontecer aqui, gente? Haverá pressões para a descida do valor de preço até atingir o ponto de equilíbrio. O que nós vamos ter aqui? Ó? Os produtores estão ofertando demais no mercado, né? E os consumidores estão o quê? Consumindo menos do que é ofertado no mercado. Então vai haver o quê? A pressão para que os vendedores ofereçam menos produto e para que compradores o quê? Adquiram mais produtos. Para isso, o preço de mercado tem que cair. Tá? Caindo esse preço de mercado, aí nós vamos aí em direção ao ponto de equilíbrio. Tudo bem? Quando acontece essa situação da oferta ser maior que a demanda, a quantidade ofertada é maior que a demanda, nós temos conhecida o chamado excesso de oferta. Tá bem? Muito bem. Gente, o que vai acontecer quando nós invertermos aqui? Deixa eu só ajeitar esse ponto aqui para vocês, rapidinho. Só um minutinho, gente, porque eu esqueci de apagar aqui uma questãozinha aqui, deixa eu ver, slide, tarará. Rapidinho. Ah, isso mesmo. Desculpe, voltando. Bem, estamos já encerrando, tá, gente? Mais 2 minutinhos, encerramos aí a nossa aula. Muito bem. Então, aqui, ó, com excesso de oferta, olha que caso nós temos aqui, ó.
Imagine que o sorvete aqui, sendo oferecido a R$ 2,50, estava sendo vendido a R$ 2,50, um valor que está acima do preço de mercado de R$ 2,00. Vai haver o quê? A quantidade ofertada é 10, a demandada é 4, há um excesso de oferta no mercado, né? Vendedores aumentam o preço, aumentam a venda reduzindo o preço. Então aqui, ó, vai haver o quê? Uma pressão para redução de preços do produto, e aí os dois pontos aqui convergirem para o ponto de equilíbrio. Né? Nesse caso, o nosso equilíbrio aqui vai acontecer com a venda de 7 sorvetes a R$ 2,00 cada. Muito bem. E se aconteceu diferente, se a quantidade demandada for maior que a quantidade ofertada, nós vamos ter o quê? Uma pressão para que o preço de mercado suba. Tá? Haverá pressão para a subida do preço até atingir esse ponto de equilíbrio de mercado. E aí nós chamamos esse ponto aqui de excesso de demanda. Um caso que aconteceu recentemente foi exatamente o caso do álcool em gel, que nós vimos no primeiro momento. De uma hora para outra, por causa de um choque, houve aí o aumento rápido, né, da demanda, a gente não conseguiu atender, a demanda estava muito maior que a oferta, houve a pressão aí para a subida do preço do álcool gel. E aqui, gente, a situação aqui, o exemplo do sorvetinho, do mesmo jeito que nós vimos aí, tudo buscando o equilíbrio do mercado. Então, temos a definição, assim, do equilíbrio de mercado, né, com equilíbrio de mercado, da lei de oferta e demanda. O preço de qualquer bem se ajusta para trazer a quantidade ofertada e a quantidade demandada do bem para o ponto de equilíbrio. Então, é o preço que vai se ajustar, gente. Ajustando o preço, nós temos pressões de subida ou descida, tanto da demanda como da oferta. Né? Ações de compradores e vendedores conduzem o mercado ao equilíbrio e todos ficam satisfeitos. Lembram lá do Adam Smith, A Riqueza das Nações? Né? Essa aqui é chamada a mão invisível do mercado, né? Que conduz a esse equilíbrio e a satisfação de todos. Né? E a rapidez, né, da busca desse equilíbrio vai depender exatamente da velocidade de ajustamento desses preços. Gente, sempre aqui considerando aqui, ó, sem interferência governamental. Tudo bem? Pessoal, eu vou filmar essa última parte para vocês, tá? E disponibilizo daqui a pouco para vocês lá no Google Classroom, tá? A resolução desse exercício aqui, tá? Então, vou parar a aula aqui, vou fazer a resolução desse exercício aqui, tá? E aí eu posto junto com vocês, porque nós já passamos aí do nosso horário. Lembrando aí, já postei a lista de exercício 5 para vocês resolverem. São alternativas, tá, gente? Só que eu preciso que vocês justifiquem as alternativas na mão, tá? Tira a foto para mim. Eu preciso que vocês justifiquem as alternativas lá. Pessoal, obrigado. Aí, no começo da próxima semana, isso, só uma lista. Uma lista só nessa semana aí. Tá bom? Aí, no começo da semana que vem, já solto aí a nossa aula 4. Pessoal, agradeço a todos. Muito obrigado por essa aula. Estou aí disponível. Tirem dúvidas nos fóruns de dúvidas. Bom final de semana a todos. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, professor. Bom final de semana. Para vocês também, gente.